Pesquisas em Enfermagem e Nutrição, do podcast Bibliotecando em Enfermagem e Nutrição. Você está ouvindo a terceira temporada da nossa série Trazendo Informações de forma simples e descomplicada, onde conhecemos o que pesquisadoras e pesquisadores dos cursos de nutrição e de enfermagem desenvolveram nos programas de pós-graduação da Unirio. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Bibliotecando em Enfermagem e Nutrição. Nesse episódio, com mais uma entrevista. Eu sou a Rosileide Ribeiro e a autora a ser entrevistada dessa vez é a Mary Anne Lessa Etelvino. Hoje falaremos sobre a pesquisa desenvolvida pela Mary Anne e o título da dissertação é Metodologia de Resolução de Situações Problemas. Estratégia de ensino para o uso seguro da bomba de infusão. Essa pesquisa de mestrado contou com a orientação da professora Gisela de Carvalho Quelucci e também com a coorientação da professora Tereza Tonini, juntamente com o programa de pós-graduação em Saúde e Tecnologia no Espaço Hospitalar. Mary Anne, seja muito bem-vinda. Obrigada a todos. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês, né, sobre esse trabalho, sobre essa temática, e espero que seja muito proveitoso para todos nós. Com certeza será, Mary Anne. Bom, então vamos começar com as perguntas, né? Qual o tema da sua pesquisa? Então, o tema da minha dissertação foi o uso seguro da bomba de infusão. Bomba de infusão é um equipamento que é utilizado na área da saúde, em especial nos hospitais, no setor hospitalar, para administrar medicamentos de forma controlada na veia dos pacientes, né, o que a gente chama de medicamentos endovenosos. E eu desenvolvi um curso de capacitação para os enfermeiros utilizarem melhor essa tecnologia no seu processo de trabalho. E através de uma metodologia específica, que foi uma metodologia desenvolvida por uma enfermeira, que foi Vilma de Carvalho, e ela desenvolveu essa metodologia de resolução de situações de problema, e eu me pauto nessa metodologia para construir um curso de capacitação voltado para o uso seguro desse equipamento, que é tão importante dentro do contexto hospitalar na assistência aos pacientes. Então, a gente aborda tantas questões técnicas do equipamento e o que elas impactam na prática clínica do profissional de enfermagem na assistência à saúde. Ai, que bom que você explicou, né? Porque realmente a gente não está familiarizado com esse nome, né? Mas é muito comum, né? No atendimento ali no hospital, né? Mas, bom, então assim, para o público que não conhece, mais uma vez, assim, não conhece a dinâmica de hospital, né? Como é que você poderia explicar a importância da sua pesquisa? Então, todo profissional de saúde, aqui em especial os profissionais de enfermagem, né, que estão ali mais do lado do paciente e fazendo esse processo de administração de medicamento, ele precisa ser capacitado para usar os equipamentos que estão ali ao redor dele, né, naquele cuidado com o paciente. Então, quando o profissional ele é capacitado de uma forma assim, eficaz, corretamente, ele consegue utilizar melhor aqueles equipamentos. No caso da minha pesquisa, foi a bomba de infusão. Ele se sente mais seguro e, com isso, a assistência se torna mais segura. A minha pesquisa ela tem justamente esse foco, né, de você trazer ali uma capacitação que faça com que esses profissionais eles se sintam mais seguros utilizando aquele equipamento na assistência ao paciente, né? O desfecho principal é a segurança para o paciente ao usar aquele equipamento. Então, para o público leigo, é como se a gente tivesse, assim, alguém que já sabe dirigir um carro. E aí essa pessoa ganha uma Ferrari. Então, assim, essa pessoa precisa minimamente saber os conhecimentos daquela Ferrari, senão ela vai dirigir a Ferrari igual ela dirige um carro popular. E aí ela não vai utilizar os benefícios, ela pode ter mais riscos, né, de
quebrar, ou então de acontecer alguma coisa com aquele carro tão potente que ela não teve a instrução correta para isso. Então, quando a gente traz isso para o cenário do hospital, é exatamente isso. A gente fornecer uma capacitação para essas pessoas para utilizarem de uma forma mais segura essa tecnologia que é tão importante, entendendo qual é o papel delas, o que elas precisam saber, o que aquilo interfere no trabalho delas e trazendo mais segurança para esse processo. Né? E se tratando de uma pesquisa na área da saúde, quais são os grupos que podem ser mais beneficiados com os resultados dessa tua pesquisa? Com certeza, que primeiro os enfermeiros, os técnicos, né, os auxiliares de enfermagem, a equipe de enfermagem, ela está diretamente ligada no cuidado do paciente, principalmente dentro do âmbito do hospital, que é o âmbito que eu me atenho dentro da pesquisa. E então, para eles, tem um benefício ali direto, né, do resultado da pesquisa. Mas, com certeza, quando a gente tem toda uma equipe assistencial que reconhece os riscos daquele equipamento, e aí eu digo médico, fisioterapeuta, nutricionista, que são profissionais, né, equipe multi, que está ali perto do paciente, que está vendo que o paciente está utilizando uma bomba de infusão. Quando todos esses profissionais eles reconhecem esse equipamento, reconhecem os riscos que estão ali presentes, com certeza você torna o cuidado muito mais colaborativo e mais seguro. Então, a capacitação ela é estendível, ela é possível, né, para vários profissionais, mas o foco na pesquisa foi para os enfermeiros e para os técnicos de enfermagem. E a própria população em si, né, que com certeza, né, tem um atendimento melhor, mais seguro, né, pela capacitação, pela preocupação em capacitar esses profissionais, né? Enfim, é uma importância muito grande mesmo. E, assim, falando sobre essa questão do cuidado, né, com os pacientes ainda, né, e da participação da equipe de enfermagem em preocupar-se na formação, né, o que você acha sobre esse chamamento para si, para a equipe de enfermagem da responsabilidade? Você acha que poderia, porventura, haver algum tipo de resistência pelas equipes na formação, com essa formação que você sugere no teu trabalho? Acho que é possível, sim. Quando a gente parte, né, de um cenário hoje que a gente tem, sim, essas tecnologias hoje disponíveis em grande parte dos hospitais, né? É uma tecnologia que é muito utilizada, é uma tecnologia que já está bem conceituada no dia a dia, né, dos profissionais de saúde. Então, normalmente quem está inserido dentro de um hospital dificilmente nunca viu ou teve contato com uma bomba de infusão. E quando a gente parte desse cenário, as pessoas já têm uma visão pré de que elas sabem já utilizar. Então, acho que a primeira resistência que a gente precisa vencer é você dizer o que você vai trazer de novo, né? Porque se você já sabe, o que vai te estimular a procurar um curso daquilo que você julga que você já sabe? Então, a gente precisa trazer um diferencial para que aquela pessoa fale, acho que eu posso acrescentar isso aqui ao meu repertório, meu conhecimento e tudo mais. Então, a primeira resistência eu acho que é essa, e aí eu acho que o que a gente traz de novo é a metodologia, uma forma diferente da gente fazer capacitação. A gente está bem acostumado a fazer aquelas capacitações mais tradicionais, onde você tem uma pessoa transmitindo conhecimento e os outros apenas escutando. Então, quando você traz uma metodologia ativa, você traz esse profissional para perto, você chama ele para desenvolver junto, isso é diferencial. E o segundo, claro que a gente sabe que a gente tem inúmeras pessoas com inúmeras experiências, então a gente tem muito esse cuidado durante a pesquisa, e é por isso que o CEP, né, o Comitê de Ética em Pesquisa, ele pede para a gente fazer um termo para as pessoas saberem exatamente os riscos das pesquisas, né? Porque a gente sabe que a gente tem diferentes experiências. Pode ser que alguém não se sinta ali confortável com essa temática em variados graus. Então, isso também é um fator de resistência e a gente precisa respeitar.
Mas acredito que o principal seja o fato de a gente estar lidando com matemática que no senso comum a gente já sabe como usar. Então, isso é uma coisa que, para quem quer falar, estudar qualquer assunto, que o senso comum já seja, eu já sei disso, traga uma proposta nova, porque isso com certeza muda ali o gatilho da pessoa para falar, acho que essa daqui eu vou querer ir porque tem uma coisa diferente ali. Deixar um pouquinho isso. É verdade, né? Tem que sempre atrair de alguma maneira, né? Porque qual é a pessoa pode pensar qual o saldo de eu perder tempo, né? Aprender uma coisa que eu já sei, né? A pessoa vai achar que já sabe, mas a maneira como a tua metodologia propõe, né? Uma participação ali das pessoas pensarem uma solução é bem interessante mesmo. Bom, agora falando aqui da sua pesquisa mesmo, né? Você teve alguma experiência marcante durante essa trajetória de pesquisa que você gostaria de compartilhar com a gente? Eu acho que os momentos de troca com os participantes são fundamentais, assim, é muito importante. Fazer pesquisa de campo é um desafio, mas ao mesmo tempo é muito gratificante também. E aí, quando você vai para o campo, você troca com as pessoas, você tem os participantes, você está ouvindo ali o que as pessoas estão falando, no ao vivo, né? Então, isso é muito importante. Então, assim, quando eu apliquei o curso, é muito bacana ouvir algumas falas do tipo, agora eu vou passar a fazer isso, ou então eu nunca tinha prestado atenção nisso, poxa, eu não sabia disso, agora eu tô sabendo, eu vou tentar fazer no meu setor. Isso eu acho que para mim é o mais marcante que fica desse momento. E como e a gente só tem acesso a isso quando a gente para, né? A gente utiliza ali uma metodologia que você dá voz para as pessoas que estão participando. Porque se você não dá voz para isso, a gente não consegue acessar esse tipo de feedback. Então, quando a gente está ali fazendo o curso e você vê que as pessoas estão se nutrindo de informações de que talvez elas não tinham acesso, ou então não chegaram ainda para ela, ou então que elas nunca pensaram dessa forma, você vê que você plantou uma semente ali. Então, com certeza, os momentos de troca com os participantes foram a minha experiência mais marcante, assim. E para mim é plantar uma sementinha, assim como foi comigo alguns anos atrás. Alguém foi lá, falou, eu falei, nossa, que diferente, eu nunca tinha ouvido isso, escutado isso, né? E fui pesquisar e aí foi desenrolando. Então, com certeza, eu acho que cada vez que eu aplico o curso, eu planto uma sementinha ali para o pessoal também disseminar nos seus locais de trabalho. E a troca sempre ajuda a gente a aprender mais ainda, né? É Muitíssimo. impressionante. Parece clichê, mas já não, né? Quando você troca ali, né? Tá ensinando ali uma coisa nova para as pessoas, a gente acaba aprendendo também, né? Nunca. Exatamente. E, assim, como é que você poderia resumir as conclusões principais, assim, de maior destaque da sua pesquisa? Então, nessa pesquisa, eu fiz todo um processo, né? Que eu tinha um problema, eu desenvolvi ali uma estratégia, apliquei o curso e avaliei o feedback do curso. Então, assim, a maior conclusão, né, a conclusão principal é de que é possível, é eficaz você utilizar uma metodologia ativa na educação permanente. E aí, assim, educação permanente é justamente esse momento de educação do profissional que está em serviço. Né? A gente tem a educação na graduação, a gente tem a graduação, a educação nas escolas, e a gente tem a educação dentro do serviço, que é onde aquela pessoa está trabalhando, né? Que é o que a gente chama de educação permanente, que é um ciclo contínuo de você manter aquele profissional atualizado, de você manter os conhecimentos ali atualizados. Então, é possível a gente utilizar uma metodologia ativa dentro desse cenário de profissional em serviço. A gente vê hoje muito a metodologia ativa dentro do cenário da graduação, né? A gente já vê esse movimento. E no serviço é um pouco mais desafiador, porque você tem toda uma rotina ali acontecendo. Você precisa parar aqueles profissionais do que eles estão fazendo, né, do serviço, sem impactar, principalmente quando a gente está falando de hospital, né? Imagina você parar um profissional sem impactar a assistência,
retirar ele daquele setor ali, ou então no próprio setor você fazer com que eles estejam conectados com uma atividade educativa. Então é desafiador, requer tempo, requer planejamento, requer parcerias mesmo para que isso aconteça. Mas é muito eficaz, dá resultado, sabe? Você consegue atingir essas pessoas, você consegue se aproximar, você consegue responsabilizar aquele profissional, né? Chamar ele, chamar a responsabilidade para ele, para que ele desenvolva também o seu próprio conhecimento, para que ele troque, para que ele construa junto. Então, a conclusão a principal conclusão do meu trabalho é que é eficaz a gente utilizar uma metodologia dentro do cenário da educação permanente, e que isso traz desfechos muito positivos, né? Então, o desfecho da minha pesquisa, eu não segui avaliando, né? Poderia fazer uma outra pesquisa para avaliar o impacto disso a longo prazo, né? Mas dentro do que eu me propus a fazer dentro da pesquisa, a gente avaliou um desfecho pós, né? Logo após a aplicação. Então, a gente teve um resultado muito positivo das pessoas que participaram. E eu acho que é isso, a gente tentar cada vez mais ir aumentando. Começar a avaliar agora a longo prazo, o impacto disso, aplicar mais, mas com certeza é possível e é muito válido a gente aplicar metodologias ativas dentro da educação permanente. Mariane, você está aí falando sobre essa questão da educação permanente, né, dos profissionais nos hospitais, e aí a gente fica com uma dúvida, né? E também lembrando de algum ponto da tua dissertação em que você fala sobre os problemas com recursos, né, para manter ali o padrão de excelência dos hospitais públicos federais, né? E como que existe uma implicação disso, né, desses problemas com recursos, né, é justamente a rotatividade grande de profissionais, né, no atendimento de saúde. Então, será que você poderia explicar para a gente um pouco melhor quais são os riscos prováveis com essa realidade? Sim, com certeza. A gente vive isso no nosso cenário, né? Acho que é brasileiro, a nossa saúde hoje sofre bastante com essa rotatividade de profissionais, com esses vínculos que são frágeis, né? Quando a gente fala de vínculo, né, trabalhístico frágil, então a gente tem aí os contratos que duram 6 meses, 1 ano, e aí daqui a pouco roda, vem mais uma leva de profissionais. Isso gera risco porque, se a gente pensar que um profissional ele entra numa instituição de saúde, e aí você tem, normalmente, ele faz uma série ali de capacitações para ele começar a trabalhar. E aí você investe, né, naquele profissional para que ele se capacite, para que ele tenha a melhor... para que ele seja munido ali de conhecimento, para que ele faça o melhor serviço possível, né? E aí, daqui a 6 meses, esse profissional sai da unidade. Aí vem um outro profissional. Aí você treina esse profissional todo de novo. Porque esse profissional ele vem com outras experiências, com outras vivências. E a gente precisa estar de forma contínua fazendo isso. Diferente se eu tivesse um profissional com um vínculo forte, né? Que eu consigo pegar, fazer uma capacitação, ver como é que ele se desenvolve ao longo do tempo, ver como é que a minha equipe se desenvolve ao longo do tempo. Eu consigo fazer um planejamento muito mais assertivo. Eu fiz uma capacitação aqui, treinei essa equipe X e eu vou acompanhar ela ao longo dos meses para ver como é que está, se melhorou, se piorou ou não, né? Então a gente consegue fazer isso quando a gente tem um vínculo forte. E hoje a gente tem essa dificuldade no serviço de saúde do Brasil, acredito eu, né? A minha realidade é aqui no Rio de Janeiro, mas eu acredito que isso seja a realidade de muitos estados do Brasil, que são esses contratos, os vínculos mais frágeis e que a gente tem alta rotatividade de profissional. Então, muitas das vezes, você não consegue medir o resultado real daquela intervenção que você fez, porque você está sempre mudando ali os profissionais. Então, é muito bom quando a gente consegue intervir, medir, melhorar, ou então pensar em novas estratégias quando a gente tem um time ali bem fechadinho, bem coeso. Então, com certeza, o fato da rotatividade nesses hospitais, né, na nossa realidade de saúde, isso interfere porque a gente está continuamente tendo que treinar,
começando, né? Como se a gente estivesse sempre começando e a gente não consegue dar um fechamento assim nesse ciclo. Pois é. Uma outra questão também que vem aqui na discussão que você faz é que, assim, bom, o emprego das novas tecnologias pode ser um fator que ajuda, né? Mas com a existência desses maquinários modernos nos hospitais, você acha que pode gerar uma sensação de maior segurança na assistência do paciente? Uma falsa sensação de maior segurança? O que você acha, Mariana? Essa pergunta é muito legal, porque eu acho que reflete um momento que a gente vive enquanto sociedade. A gente é bombardeado de tecnologia hoje a todo momento, né? Assim, a gente vive isso na nossa vida pessoal e não é diferente dentro de um hospital. A gente tem cada vez mais equipamentos tecnológicos. Se a gente olhar, comparar a saúde hoje com a saúde de 30 anos atrás, a gente vai ver uma total diferença de equipamentos que tinham dentro do hospital. E isso é legal a gente falar sobre isso para todos os públicos, né? Para quem é profissional, para quem não é profissional. Por quê? O fato de a gente ter a tecnologia, né? E aí a gente chama de tecnologia dura, que são esses equipamentos, né? O que é equipamento, monitor, bomba, né? Tudo isso é tecnologia dentro do hospital. É muito bom, a tecnologia é boa, a tecnologia traz muita segurança para gente. Que bom que a gente está tendo essas tecnologias para nos auxiliar, mas a gente precisa entender que tem um fator humano ainda ali. A gente ainda opera e troca com essas tecnologias, né? Não é o que a gente vem, o nosso receio aí, né, de que os robôs vão substituir a gente não está nesse momento, gente. Assim, todas as tecnologias ainda elas precisam e são operadas, né, por profissionais, por seres humanos, e a gente precisa com que essa interação ela seja segura. Então, não adianta a gente colocar a máquina mais tecnológica, a última do lançamento, se a gente não capacita esse profissional para utilizar ela da melhor forma. Né? É igual o exemplo lá da Ferrari. Se eu pego uma Ferrari e eu dou com uma pessoa que começou a dirigir agora, ela vai bater a Ferrari em 2 dias, né? Assim, vai acabar com a Ferrari. Então, a gente precisa ter um pouco desse olhar, né? E aí também para o público, né? Para os pacientes ou não pacientes, pessoas em geral. Não é só a gente chegar no hospital e ver, nossa, o hospital aqui é todo tecnológico, é super seguro. Não vão com esse pensamento. A gente precisa ter o pensamento de que, poxa, que bom que tem essa tecnologia aqui, mas também espero que os profissionais daqui saibam operar essa tecnologia com segurança. Né? Isso é o principal. O fator humano associado à tecnologia é o que traz segurança, é o que traz qualidade na assistência, é o que a gente precisa. Assim, eu, como cidadã, é o que eu quero, né, para mim, que eu tenha um profissional competente, bem treinado, bem capacitado, para operar as melhores tecnologias que a gente tem hoje e me fornecer o melhor cuidado. Essa é uma discussão para todo mundo, assim, acho que é muito válido, muito bacana essa sua pergunta, porque é isso. Traz segurança, mas a gente também tem que lembrar que tem um fator humano ali associado. A tecnologia precisa ainda da supervisão humana, né? Exatamente. Supervisão e mão de obra qualificada humana. Bom, então assim, você teve essa experiência de pesquisa bem bacana, uma metodologia bem diferente, ativa, né? E aí eu queria saber o que você poderia passar para os seus colegas que estão nessa etapa da pesquisa, que estão desenvolvendo ainda, né? Qual é o conselho que você poderia dar aos colegas que ainda estão nessa fase? Ai, gente, se eu tiver um conselho, assim, eu acredito que é vivenciem o problema de pesquisa de vocês. Né? O problema é o que starta, né, que começa ali a pesquisa. Então, assim, se apropriem mesmo daquele problema. Se for um problema na realidade local de vocês, vá lá, esteja presente, converse com as pessoas, e tentem deixar um resultado que mude a realidade que vocês estão
apresentando ali, né? Eu acho que é muito bacana quando a gente consegue fazer um trabalho e esse trabalho ele gera um resultado depois para a população, para os profissionais, né? Para aquela realidade que você identificou o problema. E mais ainda, e aí como um desafio até para mim mesmo, para o futuro e para todo mundo que vai estar pesquisando, acho que por que não mudar a realidade, né, maiores, não só local, a gente falar mesmo de pesquisas que mudem a realidade a nível de estado, a nível de Brasil, né, internacional. A gente pesquisa é um caminho assim super potente. Então, o meu maior, se eu puder dar um conselho aí, eu acho que é vivencie o problema de vocês e busquem soluções que mudem realidade. Que a gente consegue acho que através da pesquisa a gente consegue muito ter troca, sabe? Trocar com experiências, aprender com o outro. Eu amo assistir a apresentação de trabalho das outras pessoas, sabe? Eu sou consumidora mesmo, porque tem muita gente boa fazendo muita pesquisa boa e que a gente tem que sair divulgando mesmo. Então, assim, façam, identifiquem o problema de vocês e foquem em soluções que mudem realidade. Pode ser local primeiro, depois você vai aumentando, porque o mundo aí precisa de gente assim, né? Que a gente pense em coisas que vão nos ajudar. Acho que esse é o caminho. Então, aí você tocou no assunto, né? Você falou aí sobre gente boa, pesquisa boa, experiência de pesquisa, e a gente, a gente observou que no tópico dos agradecimentos da tua dissertação, você faz uma menção especial à professora Eva Maria da Costa, que é uma professora, uma docente negra na casa, né? E queríamos saber para você, Mariane, na sua formação profissional e como pesquisadora, em que sentido essa representatividade te ajudou? Nossa, gente, é um prazer falar da Eva. É um prazer, assim. Eu conheci a Eva através do meu mestrado, né? Eu sou egressa da UERJ, então a minha formação foi toda na UERJ, e aí eu vou para a Unirio para fazer um mestrado. Primeiro eu fiz uma parte da residência ali na Unirio, que meu bloco teórico era na Unirio, mas eu não tive contato com a Eva nessa época. E aí, quando eu volto para o mestrado, eu conheço a Eva através da minha orientadora, que é a Gisela, e conheço a fábrica de cuidados. E assim, no primeiro dia que eu conheci a Eva, eu já achei ela incrível, né? Acho que ali já é a representação total de uma mulher negra à frente de um projeto que impacta a sociedade. Assim, isso já é de uma representatividade enorme. Se a gente for pensar, né, quantas mulheres hoje estão à frente de projetos que impactam na sociedade e principalmente quantas mulheres negras estão como pioneiras, como referência, acho que a Eva se destaca principalmente aí. E eu participei com ela de algumas atividades, tanto na fábrica, eu fui para a praça com os alunos, fazendo atividade educativa em saúde, e foi incrível ver como que a sociedade enxerga ela, respeita, vê ela como uma autoridade e como ela se coloca, sabe? Um conhecimento assim, científico gigantesco, um conhecimento de troca, de profissional. Então, assim, é incrível ver a relação dela com os alunos, a relação dela com os moradores, a relação dela com os pacientes. E ali eu me apaixonei. Eu falei, Eva, você, tipo, é incrível, assim, 10 minutos de conversa com ela, assim, ela te coloca num centro que você fala, meu Deus, essa mulher é muito inteligente, sabe? Então, assim, ela consegue falar de tudo, desde como você aplica uma vacina até, sabe, a situação de saúde do país. Então, eu me apaixonei por ela. E ela foi muito importante para mim no meu processo do mestrado, porque foi justamente isso, a figura de uma mulher negra respeitada, à frente de projetos incríveis, à frente de trabalhos incríveis, e eu me vi muito nela, né? Então, assim, eu acredito muito em referências, né? Eu acho que a gente precisa ter muitas referências, acho que a referência permite a gente sonhar, permite a gente, né, querer coisas melhores para nossa vida. Então, eu, uma estudante, discente ali da universidade, vendo uma mulher negra à frente de um projeto fantástico que impacta a sociedade,
falei, gente, é isso que eu quero, sabe? Assim, é isso que eu quero para minha vida. Então, é um amor, é um prazer falar da Eva. Eu acho que todo mundo precisa muito trocar com ela. A galera da enfermagem que está ouvindo, gente, tentem, procurem, conversem, façam parte dos projetos, porque eu acho que é um conhecimento muito vasto e a gente precisa de muito de exemplos assim, né, de pessoas que impactam realidades. Então, Eva, falar da Eva é um prazer. Ela me ajudou muito nesse sentido de referência, de dar potência, de dar voz, de vou lá, vou fazer meu mestrado sim. É difícil pra caramba, mas a gente consegue, gente. A gente termina ali. Quando eu tive ela na minha defesa, a minha defesa foi uma banca assim, olha, extraordinária, sabe? Quando eu tive ela, eu falei, cara, conquistei assim um ponto-chave na minha vida. Ela é muito, muito, muito importante. Eu deixo aí para todo mundo conhecer um pouco desse legado, gente. Vai lá e conversa com essa mulher que ela é incrível. É incrível mesmo, incrível mesmo. Bom, Mariane, você teria alguma informação, para acrescentar essa nossa conversa? Gente, papo gostoso, né? Eu acho que assim, eu sou muito defensora do estudo. Se eu puder deixar aqui uma mensagem final, estudem, vale muito a pena a gente se aprimorar, a gente fazer pesquisa, sabe? Principalmente quando a gente fala, né, de SUS, de estudo público, né? A gente está aqui falando no podcast. Então, assim, olha quanta tecnologia, olha quanta coisa boa a gente está produzindo. Então, vale a pena, se dedica, procurem os milhões de projetos que existem dentro da universidade. Por mais difícil que seja, eu acho que é através do estudo que a gente consegue transformar a realidade. Então, alguém aqui pode estar escutando a gente, né, Rose, e vai se sentir tocado a buscar pesquisa, a buscar projetos, a conhecer outras pessoas. Então, assim, eu acredito muito no poder que o estudo tem. Então, e puxando sardinha para o meu lado, né, eu acho que o estudo muda muito a assistência. Então, assim, o meu propósito enquanto profissional é fornecer uma assistência melhor, de qualidade, para os pacientes que eu atendo. E isso vem na base do estudo. Então, vamos lá, vamos melhorar, fazer mestrado, doutorado, PhD, tudo que tiver pela frente, vamos embora fazer, sabe? E não só a formação acadêmica, né? Porque a gente também tem um saber que não é acadêmico, que também é riquíssimo e que vale muito, assim. Eu acho que todo tipo de saber é valorizado, gente. Vamos valorizar todo e cada tipo de saber, assim. Se a gente sabe muito da nossa área, do nosso jeito, isso está ótimo, cara. Se isso muda a realidade, se impacta as pessoas que estão ao seu redor, vambora. Faz trabalho sobre isso, divulga e vambora. É isso aí, vamos se envolver e aplicar conhecimento, né? Não diversos tipos. Mariane, me diga para a gente se você tem alguma rede social para divulgar, para a gente poder falar com você. Tenho, gente. Quem quiser me seguir, entrar em contato, meu Instagram é marianelessa.enf. Podem ir lá, podem seguir, mandar mensagem, a gente troca. Eu sou super entusiasta aí de novos trabalhos. Então, quem quiser também saber um pouquinho mais sobre como que eu fiz a metodologia, né, como que eu apliquei, na verdade, né, a metodologia da Vilma de Carvalho. Quem quiser saber mais sobre a pesquisa, sobre a capacitação, quem quiser trocar também para aplicar no seu setor, eu estou super disponível, a gente conversa, a gente marca reunião, tá? Então, só acessar lá no Instagram que eu estou disponível. Mariane, foi muito gostosa a conversa mesmo, só que a gente está no final, a gente vai agradecer a tua presença, os teus conselhos, você compartilhar com a gente essa metodologia maravilhosa e, principalmente aqui nesse caso, ter aceitado conversar com a gente, né? E disponibilizar para a gente, de uma outra maneira mais acessível, esse teu trabalho incrível. Obrigada, Mariane. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite e até mais. Consulte a dissertação de Mariane Lessa Etelvino. Acesse o texto completo no repositório institucional da Unirio. A referência e o link de acesso da dissertação estão na descrição deste vídeo.
Esse foi mais um episódio da terceira temporada da série Pesquisas em Enfermagem e Nutrição, do podcast Bibliotecando em Enfermagem e Nutrição. Com a presença da Marie-Anne, nós tivemos o 10º episódio. E se você gostou desse vídeo, dessa conversa, acione o botão de joinha. Você também pode compartilhar com alguém que você goste e também pode comentar alguma impressão sobre o que você ouviu nesse diálogo. E sinta-se à vontade para se inscrever no canal BC Unirio e nas demais redes sociais da biblioteca. Obrigada por nos ouvir.